Olá, irmãos. Estamos aqui mais uma vez para compartilhar um pouco da palavra de Deus, né? E aos irmãos lá da segunda igreja, no culto jovem ontem, infelizmente, tivemos sérios problemas aí de transmissão, né? Então essa gravação vai ser transmitida para vocês posteriormente. Quero compartilhar o texto da palavra de Deus que está em Romanos capítulo 10, do 1 ao 15. Leia comigo, acompanhe aí a leitura da palavra do Senhor. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à que vem de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Mas a justiça decorrente da fé, assim diz: não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém que se diz: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Como você está diante dessa pandemia? Como está a sua vida com Deus? Mais forte ou mais enfraquecida? O que você aprendeu com tudo isso? Você continua com falta de tempo para Deus? Você já aprendeu a sentir a dor do outro? Porque afinal de contas, no início do ano, a gente via notícias de outros países perdendo pessoas e parece que isso não preocupava a gente muito. Em Romanos 10, o texto que nós acabamos de ler, Paulo fala mais uma vez sobre o seu amor pelos israelitas e como ele desejava que Deus os salvasse. Ele destaca o zelo e a prática da justiça deles, que era até algo elogiável, mas mesmo assim ainda era algo muito errado. Em seguida, então, ele revela que todo aquele que confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor, esse será salvo. Ele precisa confessar que Jesus é o Senhor e crer no coração. O caminho para a salvação passa obrigatoriamente pela pessoa de Jesus e que não existe outro caminho. Mas como essa fé, então, ela é gerada nas pessoas? Essa fé é gerada pelo ouvir a verdade da palavra de Deus. E obviamente que nos nossos dias as formas de comunicação são bem mais diversas do que nos dias do apóstolo Paulo, em que a principal forma de comunicar a mensagem era por meio do discurso, a pregação. Hoje, com a tecnologia e a própria pandemia, nos ensinaram que ouvir a palavra de Deus pode ser feita de diversas formas. Mas o importante é que as pessoas recebam a mensagem de forma eficaz. Não basta apenas jogar a mensagem, não basta apenas lançar, mas é preciso preparar o lugar. É preciso que essa mensagem seja transmitida de maneira eficaz, para que produza frutos. A nossa confissão de fé, a confissão de fé de Westminster, nos ensina que a vocação eficaz se dá através do chamado divino
mediante a palavra. Deus chama os pecadores para si, atrai eles para si, mas qual é o meio? Através da palavra. A doutrina da fé salvadora, né, afirma que ela é operada pelo Espírito Santo nos corações através da palavra de Deus. Ou seja, a palavra de Deus ela é o fundamento, ela é o meio que Deus preparou para que as pessoas cheguem ao conhecimento da verdade, para que aconteçam conversões, mudanças de vida. Então, diante do que o apóstolo Paulo está dizendo, para ser salvo, o homem precisa invocar o nome do Senhor. Invocar é suplicar por auxílio, é pedir ajuda. A versão linguagem de hoje, né, eu separei aqui os versículos 13 a 15, eu achei muito curioso, né, ajuda a gente a compreender um pouco melhor. Como dizem as Escrituras Sagradas, todos que pedirem a ajuda do Senhor serão salvos. Mas como é que as pessoas irão pedir se não crerem nele? Como poderão crer se não ouvirem a mensagem? E como poderão ouvir se a mensagem não for anunciada? E como é que a mensagem será anunciada se não forem enviados mensageiros? As Escrituras Sagradas dizem: como é bonito ver os mensageiros trazendo as boas notícias. Para crer, né, para invocar alguma coisa, é preciso crer. E essa é a primeira verdade que o apóstolo Paulo destaca aqui. Para invocar o Senhor, para buscar o Senhor, é preciso crer. E aí nós constantemente ouvimos dizer: o Brasil precisa de Deus, as coisas que acontecem no nosso país, é falta das pessoas buscarem Deus. Mas as pessoas não irão buscar Deus se eles não conhecem a Deus. Eles não creem em Deus. O versículo 9 diz que com o coração se crê para a justiça. E versículo 8 diz que a palavra está perto de ti, no teu coração. Mas como estará no coração se ela nunca foi explicada? A palavra precisa estar no coração e não dentro de casa ou nas mãos. Nós vivemos num país em que as pessoas têm a palavra de Deus dentro de casa, nas mãos, perto delas. A palavra está perto de ti, mas não está no coração. E esse é um problema. O grave problema que nós enfrentamos é esse. As pessoas têm a palavra de Deus perto delas, mas não têm ela no coração. Ela ainda não passou a fazer parte da vida delas. E, consequentemente, elas não creem. E porque não creem, não buscam. Buscam em outras fontes. Buscam naquilo que eles creem. Acreditam que a alegria, a satisfação, o consolo pode ser encontrado em outras coisas. Em vícios, por exemplo. E é por isso que eles buscam lá. É por isso que uma pessoa viciada, quando ela está, né, um alcoólatra, que ele está aborrecido, ele vai lá buscar consolo nisso. Por quê? Porque ele crê naquilo. Mas ele não busca em Deus. Por que ele não busca em Deus? Porque ele não conhece. Ele ainda não crê. Para crer, né, para invocar, é preciso primeiramente crer em Deus. O Salmo 119, que fala, né, aos jovens, aquela primeira parte, traz ali conselhos para os jovens, e ele vai dizer que o jovem só pode guardar puro o seu caminho se observar de acordo com a palavra, se ele guardar a palavra no coração. É isso que vai protegê-lo, né, ou vai fortalecê-lo para não pecar contra o Senhor. Então a palavra de Deus ela precisa estar no coração. Só se invoca, só se busca o socorro daquilo que você sabe que existe. Não tem como você buscar socorro de algo que não existe. Não tem como você buscar refúgio em algo que você não acredita que existe. As pessoas precisam invocar Deus, mas para elas invocarem Deus, elas precisam crer. E elas só vão crer quando elas conhecerem, quando elas ouvirem de Deus de forma eficaz. Para crer é preciso ouvir. Como poderão crer se não ouvirem a mensagem? 1 Coríntios 2,14 diz que quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois eles são loucura. E não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Não adianta você querer que uma pessoa que está perdida pelo mundo afora, dominado por vícios, por tantas coisas que o mundo propõe, não adianta você desejar que ela tome decisões espirituais, que ela faça escolhas espirituais. Ela vai fazer escolhas carnais. Escolhas espirituais para ela são estranhas, são loucura.
Ela precisa conhecer primeiro, ela precisa entender primeiro. Atos 8:31 narra a conversão de um eunuco. Deus ordena a Filipe que vá para uma estrada deserta e ali ele haveria de cumprir a missão que Deus tinha dado para ele. E ali vem um homem instruído. Ele era um eunuco alto oficial da rainha dos etíopes. E ele, estando lá em Jerusalém, ele conseguiu lá uma porção da palavra, né, que era do profeta Isaías, e ele vem lendo. Foi levado como ovelha ao matadouro, e como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Tente você imaginar alguém que não sabe quem é o profeta Isaías, quem nunca ouviu uma explicação sólida da palavra de Deus, que nunca teve curiosidade por isso. A ovelha foi levada para o matadouro, mas essa ovelha ela é muda, mas eu também nunca vi uma ovelha que fala. O que é isso? Não faz sentido nenhum. A ovelha não abriu a boca por quê? Porque ela não quis berrar, porque sabe-se lá. Eu fico tentando imaginar quantas coisas passavam na cabeça desse homem. Até que Filipe chega diante dele e fala assim: você compreende o que você está lendo? E fala assim: como eu vou compreender se alguém não me explicar? E eu acredito que essa é uma verdade que deveria nos incomodar mais, porque inúmeras pessoas estão vivendo exatamente dessa forma. E aí nós dizemos assim: você precisa ler a Bíblia. Aí ele lê igual esse eunuco. Ele não compreende nada, ele continua confuso. É loucura para ele, porque essas coisas são discernidas pelo Espírito. E aí Filipe então explica para ele: não, essa ovelha, né, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é Jesus Cristo que deu a vida, que pagou o preço, que morreu na cruz, que foi crucificado, que não questionou, mas ele veio, ele abriu mão da sua glória para morrer por nós, para nos dar vida, para nos dar esperança, para nos dar salvação. Ele pode perdoar os seus pecados, ele pode te dar vida eterna. Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí sim, a história da ovelha ficou maravilhosa, ficou algo tão profundo, tão verdadeiro, e assim é a palavra de Deus, profunda, verdadeira, mas quando explicada, quando esclarecida. Porque para aquele que não tem o Espírito, que não tem discernimento espiritual, é loucura. É loucura pensar que um homem passou 3 dias na barriga de um peixe e de lá ele orou e Deus fez o peixe vomitar ele na praia. É loucura que 3 homens foram jogados dentro de uma fornalha acesa e não aconteceu, nem o cabelo deles foi chamuscado. Mas é precioso quando você olha pelos olhos da fé, quando você entende essa fé que nos impulsiona, que a gente vê Deus movendo, Deus fazendo coisas extraordinárias, Deus quebrantando os orgulhosos, mas honrando aqueles que temem a Ele. Então, para crer, é preciso ouvir a mensagem. Para crer, é preciso ouvir de forma clara e bem explicada a palavra de Deus. Para ouvir, é preciso que alguém também pregue. E o que é pregar? O dicionário diz que pregar é a ação de pregar, de discursar sobre um tema religioso. Discurso que busca convencer alguém sobre um determinado assunto. Você consegue argumentar e convencer alguém de que ser cristão vale a pena? A sua vida, a sua postura de cristão convence as pessoas de que isso é algo que vale a pena? E aí talvez você questione e diz, pastor, mas não é a gente que convence. Quem convence é o Espírito de Deus. Exatamente. Mas se você não convence nem sequer para atrair a pessoa, para trazer curiosidade, para tentar viver o que você vive, então que verdade é essa que nós defendemos? Que interesse eu vou ter por algo que aquele que luta por aquela causa não tem entusiasmo, não tem alegria? Então, a missão de testemunhar, de pregar, de convencer é nossa. Somos nós que somos chamados para isso. A palavra de Deus não nos ordena a distribuir porções
da palavra, mas ensinar a palavra. Eu estou falando isso aqui porque quando nós falamos de fazer trabalho de evangelização, aí a gente fala assim, vão sair distribuindo folhetos. Vão distribuir porções, livretos, bíblias, Novos Testamentos. Beleza? Que bom que a palavra é levada até as pessoas. Mas talvez essa palavra só tenha ido até perto deles, mas não tenha entrado no coração. E esse é o maior erro que nós temos cometido. Durante anos e anos, como igreja, nós temos sido omissos, culpados nisso. Nós entregamos uma Bíblia para uma pessoa que nunca leu a Bíblia. E nós achamos que ele vai ter uma curiosidade tão grande de ler ela de capa a capa, coisa que nem muitos cristãos não fazem. E você acha que ele vai, num tempo de redes sociais, num tempo de tanta coisa, de tantos recursos na internet, ele vai ler a Bíblia? Nós estamos em guerra com a gente mesmo para a gente ler. Pelo menos o mínimo essencial. E aí nós simplesmente distribuímos e acreditamos que pessoas que não têm discernimento espiritual vão ter uma curiosidade nunca vista de ler a Bíblia, de ler o panfleto que você compartilhou com ele. Sabe como a maioria recebe esses panfletos? Como aquelas propagandas do supermercado que as pessoas ficam distribuindo nas ruas. A reação de muitos é a mesma reação que você tem quando você recebe aquele papelzinho de tarô passando pela rua. Você não quer nem ver, você não quer nem ler. Somos nós que temos que levar essa palavra. A palavra de Deus nos ordena a ensinar a palavra, a levar a palavra, a semear a palavra. Quando nós pensamos nessa realidade, vamos entender que uma pessoa que não tem discernimento espiritual não recorrerá a coisas espirituais. Romanos 8,5 diz, porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito cogitam das coisas do Espírito. E aí sim tudo faz sentido. Por que o mundo continua buscando práticas cada vez piores, mundanas, carnais, promíscuas? Porque eles cogitam de coisas da carne. Eles conhecem a carne, eles conhecem as coisas mundanas, e é nisso que eles buscam refúgio. Mas aquele que conhece o Senhor busca coisas espirituais. E eles só vão recorrer a realidades espirituais a partir do momento que essa realidade espiritual for mostrada para ele. Quem precisa fazê-los ouvir a realidade espiritual, quem precisa fazê-los ouvir a palavra, somos nós. E aí você usa a sabedoria que Deus te deu para pensar numa maneira eficaz de levar a palavra às pessoas. Porque está cheio de gente decepcionada com o crente. Decepcionado com lideranças religiosas. Decepcionados com mau testemunho. Decepcionados com o evangelho materialista, enganoso, mentiroso. E você precisa mostrar que não é esse o evangelho da palavra de Deus. O evangelho de Jesus Cristo é aquele que tira o peso dos ombros. Vinde a mim, os que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É esse o evangelho que Jesus trouxe. De tirar o jugo e de colocar agora um fardo leve. De trazer descanso para a alma. Jesus nos ordenou a cumprir essa missão. Lá em Mateus 28, 19, ele diz, ide e fazei discípulos. Você vai fazer discípulos. Em Marcos 16, 15, ele diz, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E aí está outro erro que nós cometemos. Parece que nós achamos que Jesus disse, vinde de todo mundo e enchei os nossos templos. Vinde e se tornai discípulos. Não é isso que Jesus disse. Jesus nos ordenou ir. Talvez essa pandemia tenha nos ensinado isso. Estamos escravos do tempo, aprisionados no tempo, morando no tempo, vivendo para o tempo, para nós, e nos esquecendo que pessoas à nossa volta estão perecendo longe de Deus. Que pessoas carecem urgentemente de ouvir a verdade do Evangelho, mas nós só falamos para cristãos. Nós só falamos para aqueles que já conhecem. Estamos errando. Estamos errando em relação a isso. Talvez esse tempo de templos a portas fechadas seja para nós entendermos que não adianta engordar algumas ovelhas
enquanto outras estão sendo devoradas por lobos lá fora. Precisamos entender que nós devemos ir. E como que você vai? Você vai entender essa realidade. Use a sua sabedoria. Digno é o Cordeiro de receber a sabedoria. Apocalipse 5 vai nos dizer isso. Use sua sabedoria. Existem pessoas que vão precisar de um contato pessoal. E torça para essa pandemia passar o mais rápido possível, que você possa estar perto dela, sentar ao lado dela, ler a Bíblia com ela, orar com ela, explicar a palavra de Deus com ela, como Filipe fez com o eunuco, orar com ela e levá-la a Cristo, como André fez com Pedro. Mas existem aqueles que são mais conectados, e esse você vai ter que usar um recurso mais tecnológico para ter acesso a ele, para aproximar dele. Aqueles que estão distantes, talvez você possa discipulá-los por videoconferência. Quem sabe essa oportunidade, um amigo que está fazendo faculdade lá em outro estado, e aí você tem a oportunidade de falar com ele, você sabe da vida que ele está levando. Converse, aproxime, mas não perca tempo e comece a compartilhar o amor de Deus. A missão de fazer discípulos é dos discípulos. E nós somos discípulos. Para pregar é preciso ser enviado a alguém. Mas quem? Isaías 6,8, o Senhor está perguntando: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E a resposta do profeta é: eis-me aqui. Envia-me a mim. Essa missão é nossa. Não podemos caminhar para a salvação eterna vendo pessoas caminhando para a perdição, sem fazer nada por elas. Morrendo de pandemia no mundo inteiro, sem estarem preparados. Você já parou para pensar quantas pessoas pereceram sem conhecer a verdade da palavra de Deus de maneira clara? Precisamos de uma visão de reino e não de igreja ou de denominação. Precisamos discipular, não esperando recompensas terrenas, senão eternas. Precisamos ir até as pessoas. Precisamos ir ao encontro delas. Jesus nos ordenou, essa é uma ordem dada por Jesus, e se nós não estamos cumprindo, nós estamos omissos, e isso será cobrado de nós. Estamos vivendo num tempo da livre expansão do Evangelho, e eu não vou aprofundar aqui em Apocalipse sobre isso, mas nós sabemos que esse tempo ele é dividido nesses momentos, num tempo de livre expansão do Evangelho, e que nós estamos dormindo, nós estamos acomodados. Mas depois desse tempo vem um tempo de perseguição, um tempo de lutas severas, e temo eu, inclusive, que nós já estejamos entrando nesse tempo. Talvez o fechamento dos templos não seja só uma pausa, só um descanso. Porque o mundo chegou à conclusão de que os cultos presenciais não é algo essencial para a humanidade. Serviços não essenciais estão fechados. E tristemente chegaram à conclusão de que as igrejas não são um serviço essencial. Pastor, mas é para proteção. Concordo plenamente. Mas todos os outros ambientes tomaram outras medidas, outras estruturas, se adequaram. E a igreja nem sequer pôde se adequar a essa nova estrutura para cultuar. Não podemos fazer nem com número limitado. Mas supermercados e até academias podem funcionar. Mas a igreja precisa continuar de portas fechadas. Suspeito eu, isso é palavra do André, tá, gente? Suspeito eu que por trás de tudo isso haja também um tipo de perseguição, um tipo de trama contra a igreja. Mas não quero entrar nesse mérito. O que eu quero destacar é que nós temos oportunidades de falar do amor de Deus. Ainda podemos falar dentro da nossa casa, com as pessoas que nós convivemos. Podemos fazer isso. Não sejamos omissos. Faça isso. Mostre-se disponível às pessoas.
Pense nos frutos na eternidade, não pense em recompensas terrenas. Prossiga apesar de frustrações. Peça a Deus que dê a você paixão pelas almas. Atenda o chamado de Deus. Você é chamado para compartilhar o amor de Deus. Eu falo sempre na minha igreja uma coisa sobre pregar o Evangelho. As pessoas dizem, mas eu não tenho capacidade, eu não tenho esse dom. E eu costumo sempre dizer assim, fale do que foi suficiente para você entender e entregar a sua vida a Cristo. Pode ser o suficiente para transformar uma outra vida também. Compartilhe o amor de Deus, mas compartilhe sem esperar recompensas. Eu quero compartilhar uma experiência vivida aí em Manhuaçu. Em 2015 e 2016 eu morei aí e naquele tempo eu discipulei uma família que eu fiquei conhecendo. E eles eram um casal e um filho com uma doença degenerativa em estágio terminal. E ali, durante quase 5 meses, a gente esteve discipulando ali aquela família. Esse jovem, né, com essa doença em estágio terminal, ele tinha uma mente muito lúcida, né, falava, porém, seus movimentos haviam se perdido. E passamos aquele tempo, ele sempre tão atencioso à palavra, terminamos aquele tempo, mas era uma pessoa que nunca teria condições de ir ao templo, ir à igreja. E sempre mantivemos contato, até que depois que mudei daí, um tempo depois, ele faleceu. E a sua mãe, então, fez contato comigo, dizendo que ele havia morrido, e ela disse assim, o meu filho, pouco antes de morrer, disse assim, eu sempre entendi que Jesus Cristo era algo importante na minha vida. Mas desde aquele tempo que a gente estudou a palavra de Deus aqui em casa, Jesus passou a ser tudo para mim. Irmãos, não tem preço isso. Ele nunca chegou a ser membro de uma igreja. Mas como é precioso a gente ouvir que alguém entendeu que Jesus Cristo era tudo na vida dele. E conseguiu entender isso antes que ele fosse levado. Antes que sua vida chegasse ao fim. Pregue o Evangelho. Não espere recompensas terrenas. Espere recompensas eternas. Não espere o crescimento apenas dentro da igreja onde você congrega, mas espere frutos para a eternidade. Eu quero compartilhar aqui para a gente encerrar 1 Coríntios, capítulo 3, do versículo 5 ao 9, diz assim, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Somos instrumentos nas mãos de Deus. Que sejamos usados por Ele. Que vocês, jovens, se levantem para fazer a diferença. Para levar o Evangelho. Não espere que as pessoas venham buscar o Evangelho. Mas leve o Evangelho. Leve a palavra. Conheça a palavra. E compartilhe a palavra. Que se levante uma geração de pessoas comprometidas em ir até as pessoas e compartilhar o amor de Deus. As pessoas estão cheias de informação, mas vazias de conteúdo. As pessoas estão cheias de entretenimento, mas vazias de contentamento. Leve o verdadeiro descanso para a alma, que só pode ser encontrado em Jesus Cristo. Seja um instrumento usado por Deus para a glória dele. Eu quero orar por você nesse momento. Deus de amor, muito obrigado pelas nossas vidas. Obrigado pela vida desses irmãos que nos ouvem, ó Deus. Obrigado por suas vidas preciosas. Obrigado, Senhor, porque o Senhor os alcançou com graça, com misericórdia. Mas obrigado, Deus, porque o Senhor tem sustentado suas vidas. O Senhor deu a eles, ó Deus, a esperança que o mundo ainda não conhece. Que eles sejam guardados e sustentados por Ti, ó Pai. Deus de amor, derrama sobre eles o Teu poder, a Tua misericórdia e a Tua bondade. Ó Deus, fortalece na fé, usa-os como instrumento do Senhor. Que eles atendam o chamado do Senhor. Que eles entendam que o mundo não tem discernimento das coisas espirituais, porque ainda não entenderam a verdade, porque ainda não conheceram a verdade.
Derrama sobre eles o teu poder, a tua graça e a tua misericórdia. Conduz a nossa vida e capacita-nos a viver para a tua glória e para o teu louvor. Dirige os nossos passos, sustenta-nos e livra-nos de sermos omissos na nossa missão de pregar o Evangelho. Usa-nos da maneira que te agrada e para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe grandemente a sua vida.